Por incrível que pareça, ainda há lugares profundos na Terra que ainda não foram explorados pelos humanos. Da mesma forma, Marte também possui lugares que nunca foram recebidos por uma sonda espacial ao ponto de serem explorados de forma profunda. Na verdade, maior parte do planeta vermelho ainda é assim, e o motivo é bastante óbvio. O planeta está localizado a 200 milhões de quilômetros de distância. Dois desses lugares enigmáticos são os polos marcianos, as regiões extremas do nosso vizinho interplanetário. Felizmente, satélites no espaço já foram capazes de revelar essas regiões com uma nitidez impressionante. No vídeo de hoje vamos conhecer as regiões do Polo Norte e Sul de Marte. Veja essa imagem capturada de Marte por um telescópio terrestre. Por mais que possua detalhes realmente impressionantes, ainda não é suficiente para diferenciarmos detalhes da superfície ao ponto de vermos uma resolução realmente incrível. Além disso, a angulação orbital do planeta também impede que possamos ver os polos sem perder detalhes, tornando essas regiões um tanto misteriosas, mas nem tanto também, porque temos que lembrar que há imagens incríveis capturadas ali. No entanto, apenas sondas orbitais são capazes de ver qualquer detalhe por ali, uma região marcada pelas grandes quantidades de gelo. Em primeiro lugar, e de forma impressionante, ambas as calotas no Polo Norte e Sul são compostas também por gelo de água. No hemisfério norte, uma camada relativamente fina de dióxido de carbono congelado, com cerca de 1 metro de espessura, se forma sobre a calota polar norte. Por outro lado, a calota do sul mantém uma cobertura permanente de gelo seco com aproximadamente 8 metros de espessura. Durante o verão, no hemisfério norte de Marte, a calota polar atinge um diâmetro de cerca de 1000 km e contém cerca de 1,6 milhões de quilômetros cúbicos de gelo. Se este gelo fosse distribuído uniformemente pela calota, ela teria uma espessura de 2 km. Essas podem ser caracterizadas inclusive como regiões especiais, o que implicaria na falta de missões dentro desse gelo. O que são essas regiões especiais? Bom, elas são regiões que basicamente podemos encontrar em cavernas, locais onde tem a detecção de água ou até mesmo em calotas de gelo. Basicamente, uma região especial é aquela que possui uma quantidade mínima, mas significativa de água e mantém uma temperatura suficientemente quente para sustentar os organismos terrestres, definida em mais ou menos menos 25 graus Celsius. Dessa forma, uma visita por uma sonda terrestre nessas regiões pode pôr em risco qualquer sinal de vida que possa existir ali. Afinal, por mais que a superfície marciana seja tida hoje como incrivelmente mortal para a vida como a conhecemos, ainda há alguma esperança de que ela tenha alguma região que possamos encontrar vida extraterrestre. E nos polos podemos encontrar essas concentrações significativas de gelo. Isso significa que nunca podemos ir até lá? Talvez não, mas precisaremos esterilizar as espaçonaves ao máximo. Hoje em dia existem 5 categorias simples de esterilização as quais uma sonda pode passar. Na categoria mínima, a categoria 1, essas sondas estão destinadas a corpos celestes onde não há interesse na busca por sinais de vida, portanto não necessitam de uma esterilização rigorosa. A categoria mais extrema, a 4, aplica-se a sondas que pousarão em locais biologicamente interessantes, como em Marte, Encélado e outros lugares significativos na busca por vida. Para se ter uma ideia dessa rigorosidade, a esterilização de nível 4 envolve submeter uma sonda a uma temperatura de 101,7 graus Celsius por 54 horas. Infelizmente, ainda não há como garantir que talvez um micro-organismo terrestre vivo possa sobreviver ali e causar uma breve detecção de vida alienígena falsa no futuro. Mas de qualquer forma, mesmo não podendo ir lá diretamente, já encontramos muita coisa legal. As imagens em alta resolução registradas pelos satélites marcianos mostram uma região realmente repleta de detalhes incríveis. E bom, algo podemos ter certeza, análises recentes das regiões viram que a água presente em ambas as regiões norte e sul. O gelo se acumula nas regiões polares de Marte devido à inclinação do eixo de rotação do planeta, que é de cerca de 25 graus em relação à sua órbita ao redor do Sol, enquanto a Terra possui aproximadamente 23,2 graus.
Na prática, isso proporciona a Marte 4 estações distintas, semelhantes às da Terra. No entanto, os invernos polares em Marte são muito mais frios, atingindo temperaturas de menos 153 graus Celsius, temperatura essa que é muito inferior aos invernos mais frios que encontramos aqui na Terra. Marte então esfria de forma suficiente a tornar o dióxido de carbono na atmosfera em neve. E à medida que as temperaturas caem no outono, nuvens se formam lá nos polos, resultando numa camada realmente imensa de gelo de água e CO2. A neve e a geada proveniente dessas nuvens cobrem grande parte da região polar, formando uma vasta calota de gelo sazonal. Quando a primavera chega, a calota de gelo de CO2 sublima, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, à medida que as temperaturas sobem acima de menos 130. Todos os anos, cerca de 25% da atmosfera marciana se movimenta por essas calotas sazonais. Embora as duas regiões polares apresentem diferenças em detalhes, elas compartilham essas características em comum. As imagens feitas por sonda com o pesquisador global de Marte mostram a região norte com uma nitidez recorde. A imagem foi capturada em 13 de março de 1999, onde temos superfícies claras, representadas na forma de gelo de água residual que persiste durante o verão marciano. A faixa quase circular de material escuro que circunda a calota consiste principalmente de dunas de areia formadas e moldadas pelo vento. A calota polar norte tem aproximadamente e de forma impressionante 1.100 km de diâmetro. Medições de radar da calota do Polo Norte revelaram que o volume de água nos depósitos é de 821 mil km3, o que corresponde a 30% do volume da camada de gelo da Groenlândia. Por outro lado, a calota polar sul é significativamente menor do que a do norte, com um diâmetro de apenas, entre muitas aspas, 400 km. Fotografada pela mesma sonda anterior, a foto obtida em 17 de abril de 2000 revela a calota medindo algo próximo de 420 km. Depois, as sondas mais avançadas continuaram a fotografar as calotas, bem como a famosa câmera da NASA, a HiRISE, incrivelmente poderosa e capaz de ver detalhes como nenhuma outra sonda na história. Há gelo quase sempre permanente na região, assim como ocorre na Terra, mas essa quantidade de gelo aumenta e diminui de acordo com a iluminação do Sol e as estações marcianas. No final das contas, em cada calota polar, os mesmos processos ocorrem à medida que as estações locais passam, mas as regiões polares norte e sul diferem em aparência, assim como as respectivas calotas polares. Dessa forma, mais uma região marciana misteriosa foi revelada pelas sondas espaciais. Apesar de realmente não existir sondas de superfície por ali, os satélites que hoje estão na órbita de Marte já são muito tecnológicos e aprendemos muito sobre cada região, quanto se pudéssemos pousar por lá. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!